Bom dia, bom dia pessoal, todo mundo me escuta, o áudio tá legal. Sim, Caso tenha algum problema, só indicar no chat. Caso vocês queiram fazer uma pergunta, nós vamos utilizar uns 10 minutos do webinário para a gente poder responder as perguntas, fazer alguns comentários. Então, seria interessante deixarmos tudo no chat aí, ok? É, Bom, bom dia, quem tá acompanhando o webinário. Meu nome é Sidney Souza, sou engenheiro na Spark Sarco. Trabalho hoje no departamento de engenharia. Por alguns anos eu trabalhei muito focado no cliente farmacêutico, né, na indústria farmacêutica. E a gente vem ao longo aí dos anos praticando, né, através dos webinários, tentando passar alguma experiência, algum conhecimento, né, com relação à utilização eficiente de vapor na indústria farmacêutica, né? Esse é o nosso objetivo com esse webinário hoje. A gente vai falar da utilização de vapor não só voltada à questão do vapor puro, mas também do vapor industrial, né? Até porque no contexto da utilização de vapor na indústria farmacêutica, a gente tem a aplicação desde a geração ali do vapor na caldeira, né, o vapor industrial, o vapor black, até a geração de vapor puro, né, que chega ao processo para fazer os processos de esterilização. E o objetivo desse webinário é realmente a gente fazer um apanhado, né, de boas práticas, de ações ou de olhares mais específicos para o vapor com relação ao uso eficiente desse vapor na indústria. Ok? Então vamos lá. Nossa palestra é voltada a boas práticas na utilização do vapor na indústria farmacêutica. Vamos falar um pouquinho só da Spirax Sarco, né? Na verdade, vocês veem aqui que o logo até teve uma alteração, né, recente. A Spirax sempre foi conhecida como Spirax Sarco, né? Hoje, como grupo, o nome simplificou só para o primeiro nome ali, como Spirax, né? E agregou o Group nesse complemento de nome, até porque a empresa, como grupo, ela tem crescido, né, ultimamente com aquisições de outras empresas, e dentro dessas aquisições se viu a necessidade de ter um nome mais amplo que significasse todo o negócio, né? Então hoje Spirax ela está dividida em três negócios principais, né, que a gente denomina como Steam Thermal Solutions, é onde a Spirax Sarco ela hoje ela está localizada, né? A Spirax Sarco como empresa ela está dentro do Steam Thermal Solutions, mas nós temos um outro negócio que é a parte elétrica, né, que a gente chama de Electric Thermal Solutions, são empresas voltadas a questões elétricas, né, resistências e sistemas de troca térmica, tudo voltado à questão de utilização de energia elétrica. E a parte de fluidos, né, ou seja, o Watson Marlow como uma parte de soluções para deslocamento de fluidos, né, bombeamento de fluidos, que é a nossa parte de bombeamento, que é, que é, que é representada pela Watson Marlow. Bom, esses três grupos de empresas, claro que em cada grupo desse aqui tem várias empresas embaixo, e isso tudo forma hoje o que nós enxergamos como Spirax Group, ok? Então, como eu falei, a divisão ela é voltada no Steam Thermal Solutions, Electric Thermal Solutions e o Watson Marlow Fluid Technology Solutions. Esses três grupos aqui formam a Spirax. Legal. A gente está falando de uma empresa, gente, de 136 anos de idade, né? De história, na verdade. Essa foto atrás aqui é uma foto que remete ao passado, né? Do início da empresa lá na Inglaterra, né? Então, assim,
como hoje, né? Mas claro, hoje com muito mais tecnologia, muito mais uma empresa muito maior, como a gente acabou de falar, mas ela iniciou num galpão, né? Você vê aí claramente pessoas trabalhando em tornos, em parafusadeiras, né? Foi aí o início de tudo, né? Essa foi é uma foto que representa o início dessa história. Como eu disse, uma história de 136 anos, né? Praticamente pelo mundo todo, nós somos em 37 fábricas, né? Como eu disse, distribuído em todos esses negócios, né? Tanto o termal como o elétrico e a parte de fluidos. No total são 37 fábricas espalhadas aí pelo mundo todo. Mais de 10 mil profissionais, né? Então, é empresa global com uma quantidade considerável de profissionais, de colaboradores, né? Operações em mais de 66 países, né? Então praticamente em todos os continentes nós temos presença, temos condições de estar atendendo aos nossos clientes, né? Vários deles são clientes corporativos, tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, na Europa. Então, assim, a Sparks ela está espalhada praticamente aí em todos os continentes do globo. Aqui no Brasil, nós temos uma fábrica, né? São 7 filiais de vendas, são 40 engenheiros e mais de 10 mil clientes. Essa é a base hoje da Sparks no Brasil. Então, praticamente, a gente também está presente em todos os estados, os principais estados ou regiões do país, né? Então, desde o norte, nordeste, centro-oeste, a parte do sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou seja, a gente praticamente está em todas as regiões do Brasil. Legal. Vamos começar de fato no nosso bate-papo aqui, onde a gente vai procurar falar um pouquinho dessas boas práticas na utilização de vapor, tá? Bom, para a gente começar a falar do vapor, a gente precisa entender ou enxergar o vapor como um circuito, né? Ou um loop, vamos dizer assim. A gente gosta muito de usar a palavra loop do sistema de vapor. Quando você olha o loop, você começa a ter um entendimento mais real de onde nós vamos estar falando aí dessas boas práticas, né? Mas um sistema de vapor hoje, ele é basicamente composto, né, por uma área de geração de vapor que está na caldeira, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma ferramenta de luz. Vocês conseguem enxergar meu mouse, gente? Ou eu preciso pôr uma outra ferramenta para apontar aqui, hein? Deixa eu só ver um negócio aqui. Você puder colocar o laser. É esse aqui, você sabe? Se Aí. é. Mouse tá dando pra Ah, ver, Cid. apontador. Ó, Aí, apontador. agora Ficou virou. melhor. Agora ficou melhor. Essa luzinha aqui é melhor. Legal. Então, assim, olhando para o loop do sistema de vapor, nós enxergamos claramente aqui que todo o sistema ele é composto da parte de geração, né, onde você tem a casa de caldeiras ali, onde você de fato vai gerar teu vapor industrial, vapor black, né, para a indústria farmacêutica esse nome é até muito falado, né, vapor black ou vapor industrial. Nós vamos gerar esse vapor na caldeira, nós vamos distribuir isso, né? Então nós temos a nossa parte de distribuição de vapor pelas tubulações e indo aí aos prédios ou os processos de fabricação. Nós temos de fato os consumidores, né? Que são os trocadores de calor, os reatores, né? E todos os sistemas que vão utilizar esse vapor industrial. No caso específico da indústria farmacêutica, você tem indústrias que você tem ainda uma geração de um segundo tipo de vapor, que é o vapor puro, na maioria dos casos, usando até esse próprio vapor industrial, né? Então, o vapor puro nada mais é que um trocador de calor como esse aqui, claro que com mais controle, mas utilizando o próprio vapor industrial para poder gerar esse vapor puro
e desse vapor puro você teria um outro loop aqui, né, de distribuição para poder utilizar esse vapor puro no processo. Diferentemente do vapor industrial, você vê claramente que no vapor industrial você tem retorno de condensado, né? E esse retorno de condensado, como a gente está vendo nessa linha roxa aqui, ó, ele vai voltar para o tanque de condensado ou desaerador, dependendo do tipo de indústria, né? E do processo de automação que tem na casa de caldeiras. E diferente desse vapor industrial, onde eu gero o vapor black, o vapor industrial, utilizo meus equipamentos e retorno o meu condensado para a caldeira, o vapor puro, teoricamente, não. Eu só vou gerar esse vapor, vou utilizar, na maioria dos casos, para processo de esterilização, e eu não vou retornar esse condensado, né? Então, até porque, pela própria norma e as boas práticas de utilização de vapor puro, você não deve ter contrapressão no condensado do vapor puro, né? Isso de fato é um problema, porque se você tiver contrapressão, você tem acúmulo de água, acúmulo de condensado, e isso vai contra as boas práticas de utilização de vapor puro, geração e distribuição de vapor puro. Então, no retorno de condensado do vapor puro, eu não vou retornar. Então, eu não interligaria no meu retorno de condensado como eu faço no vapor industrial. O vapor industrial, sim, esse eu vou sempre voltar para a caldeira, porque faz mais sentido, né? Então, a nível de loop, basicamente é esse, né? Independente da indústria, do tipo de indústria ou do tipo de processo que cada indústria tem, nós vamos sempre seguir o mesmo conceito, né? Geração, distribuição, utilização e o retorno de condensado, né? Para o vapor industrial. No caso do vapor puro, geração, distribuição e utilização. Com isso, a gente começa a mapear, né, as oportunidades que nós temos em cada parte desse loop, né? Então você tem desde a parte da caldeira, eu vou citar algumas dessas oportunidades, né, que se tornam boas práticas na geração de vapor, até a questão de utilização de vapor no processo, né? Com válvulas reduzindo pressão, com qualificação do vapor, com preocupação com a qualidade e tudo mais. Tem uma mãozinha aberta aí, o Sérgio. Você quer deixar para o final ou é algo que dá para a gente já responder? O que vocês acham, gente? Bom, coloquem as dúvidas no chat e eu no final eu volto para poder responder. Anotem, por favor, tá? Vamos continuar. Legal. Então a questão do loop aqui é isso. Vamos passar, né? A nível de fornecimento, né, a Sparks, hoje ela não é só um fornecimento de produto, né, um fornecedor de produtos, né? A gente tem aí desde a parte de trocas térmicas, né, ou seja, trocadores de calor diversos, casco, placa, como soluções montadas, voltado ao processo, voltado à recuperação de condensado e aproveitamento de vapor flash, a parte de monitoramento, que é algo que vai ao encontro dessa indústria 4.0, isso aqui é uma tendência, a parte de treinamento, né? Hoje a Sparex, além desses webinários, ela tem feito treinamentos em company, quando o cliente o deseja assim, ou até mesmo na Sparex, né? Inclusive, nós vamos ter um treinamento voltado à indústria farmacêutica, provavelmente em julho, e esse é um treinamento que vai abranger muito do que a gente vai falar aqui hoje, mas no detalhe, né? Então, se houver interesse de vocês, em julho vai ter um treinamento de 2 dias em Cotia, na fábrica, aqui em São Paulo, para a gente discutir muito essa questão do uso do vapor na indústria farmacêutica. A parte de assistência técnica, né, a Sparix ela contempla essa estrutura. A parte de auditoria, né, ou seja, fazer essas análises, né, sistemas de controle, gerador de vapor limpo. Aqui para ficar bem claro, tá, gente? Gerador de vapor limpo, não vapor puro. E aí é um conceito de um vapor
não tão qualificado como o vapor puro, que é usado para esterilização ali, com um controle de pirogênio ou um controle de endotoxina, como alguns casos, principalmente a parte de injetáveis, necessita, tá? Então a nossa geração de vapor ela é um grau aí abaixo, né? Aonde não existe essa necessidade de fazer essa qualificação do vapor nessa condição, ok? Legal. Bom, na indústria farmacêutica, praticamente o vapor ele vai ser usado para aquecimento, né? Seja ele aquecimento na questão do processo, ou seja ele na questão de aquecimento para garantir uma esterilização, que a esterilização nada mais é que um aquecimento por um determinado período de tempo, né? Então nós estamos falando, no fundo, nós estamos falando tudo de aquecimento, seja ele indireto ou direto, né? Que no caso da esterilização, o vapor é usado de forma direta, mas no gerador de vapor puro é usado de forma indireta, né? Na parte dos reatores é usado de forma indireta. Então você vê claramente que o uso do vapor na indústria farmacêutica ele é focado em aquecimento. E isso é o grande ponto aqui que a gente vai analisar, né? Legal. A geração de vapor industrial, né, o black. Então, como a gente falou, a gente tem essa caldeira. Nessa caldeira a gente vai acabar gerando esse vapor e nós vamos distribuir isso para a planta, para os diversos processos consumidores, né? Só que as boas práticas no uso do vapor, gente, ela começa justamente na casa de caldeiras. Eu diria para vocês que aqui a gente tem grandes oportunidades de reaproveitamento energético, né, ou de uso mais eficiente do vapor, né? Aqui você tem parte das perdas, né? Perdas que saem pela descarga, perdas pelo costado da própria caldeira, né? Então, ou seja, aqui você começa a mapear de fato as oportunidades, né? E começa a ter um tratamento com relação a essas boas práticas. A influência da temperatura na água da caldeira é fundamental, né? Você vê por esse gráfico que quanto menor, né, for essa temperatura da água, ou seja, dessa água que entra na caldeira, essa eficiência com relação à geração, né, ou seja, a eficiência de geração da caldeira, ela tende a diminuir. Então, ou seja, você tem que ter uma temperatura, né, na maioria dos casos, o mais alto possível, desde que essa temperatura não seja gerada por vazamentos, né? Esse é um ponto principal. A gente quer que essa temperatura na água da caldeira ela seja influenciada pelo retorno de condensado. Lembra lá que a gente falou do retorno? Que no vapor industrial sempre é importante a gente retornar a maior quantidade de condensado possível. E é justamente para isso, porque quanto mais retorno de condensado eu tiver, mais alta essa temperatura vai ser e mais eficiente vai ser a minha geração de vapor, né? Então essa temperatura ela está diretamente relacionada à eficiência da caldeira. E isso é muito importante, né? Existem fabricantes hoje que só garantem a eficiência da caldeira dele se você tiver um mínimo de temperatura na alimentação da caldeira, né? Isso aí é normal. Você vai conversar hoje com fabricantes de caldeira, eles vão te definir isso. Aí se você tem um cenário onde não existe retorno, ou não existe possibilidade de retorno de condensado, nós já vimos clientes tendo que fazer injeção direta do próprio vapor gerado na caldeira para pré-aquecer essa água, né? Isso não é a melhor boa prática, né? Porque você gerar vapor para poder aquecer a água, para gerar vapor, é um negócio que não fecha a conta, né? Mas a temperatura ela vai atrapalhar a eficiência da caldeira e isso sim é fato, né? Então alguns fabricantes eles têm essa exigência de temperatura mínima. Agora, como é que a gente eleva essa temperatura? A gente eleva essa temperatura retornando mais condensado, simplesmente, né? A gente tem que procurar ter o máximo de retorno de condensado. A gente sabe que no processo
Às vezes você, por um problema de alagamento, por um problema de controle de temperatura, você acaba vendo o operador abrir um bypass e jogar o condensado no ralo, né? E às vezes opera dessa maneira, né? Mas tem que entender por que ele está tendo que abrir o bypass, porque provavelmente ele não está conseguindo chegar na temperatura do processo que é requerida, né? E precisa se investigar e aplicar uma solução adequada para isso, porque não é normal abrir o bypass e jogar o condensado fora. Vocês veem que quanto mais condensado a gente jogar fora, menor vai ser a minha temperatura no tanque de condensado, menor vai ser a minha eficiência da caldeira. Então a influência da temperatura na água da caldeira ela é total e nós precisamos garantir a máxima temperatura possível. Ok? Legal. Operações das caldeiras, né? Então as caldeiras geralmente ligam e desligam em ciclo, né, para atender a demanda de vapor conforme necessário. Legal. A caldeira ela tem que funcionar mediante o consumo, isso aí é fato, né? Embora isso seja uma característica inerente a um sistema com demanda muito variável de vapor, o ciclo da caldeira representa a perda de energia, né? Então, assim, é claro que se você tem uma caldeira mais equilibrada com o teu processo, né, ela vai ser mais eficiente também, né? Então, isso é importante, ou seja, dimensionar a sua geração com o seu consumo, né? Um ciclo curto da caldeira é quando as caldeiras ligam e desligam com mais frequência do que os níveis geralmente aceitos. Isso pode ser devido a caldeiras superdimensionadas. Então, ter uma caldeira superdimensionada é um problema, né? Porque você vai ter ciclos curtos de operação, ou seja, ela vai ligar e desligar e isso não é bom, né? Isso é péssimo para a eficiência da caldeira. Então, são pontos que a gente ali na geração precisa estar mais atento, né? Precisa operar com a caldeira mais próximo da demanda, uma caldeira e existe uma relação dessa geração que nós vamos mostrar aqui, ó. A programação adequada da caldeira, isso é fundamental, né? Mas a ótima eficiência ela vai estar ali em torno de 65% a 85% da vazão total. Então, quando você tem uma caldeira e trabalha ali entre 65% e 85% da vazão total, é onde você vai ter a ótima eficiência da caldeira. Então, nós não devemos nem trabalhar com uma caldeira no limite, né, acima de 85%, né, mas também não trabalhar com uma caldeira abaixo de 65%. Porque abaixo de 65 e acima de 85 eu começo a ter problemas que influenciam nessa eficiência da caldeira, né? Então esse é um número bastante interessante para a gente poder analisar, né? Ou seja, qual o patamar de vazão, né? Qual esse range de vazão eu estou trabalhando com a caldeira. Isso é importante, né? Poucas caldeiras com altas vazões são mais eficientes do que um grande número de caldeiras com baixas vazões. Isso aí é um outro ponto a ser analisado. Então é o que a gente sempre fala, dimensionar certo as caldeiras para o processo, né? Então o processo vai crescendo, se a caldeira dá conta, ok, se a caldeira não dá conta, a gente coloca uma outra, mas também não precisa exagerar ou esperar um projeto de ampliação que vai ocorrer daqui 4, 5 anos e o negócio fica superdimensionado. Então, todas essas análises elas são importantes no sistema de vapor. A parte do tanque de condensado, né? A gente tem que começar a pensar que o tanque de condensado é o primeiro ponto aonde se faz uma análise, deve-se fazer uma análise com relação à energética, né? A eficiência energética. Geralmente a gente tem tanques muito maiores do que deveria ser, né? Até pelo histórico, né? Você pega hoje tanques de condensado, porque no passado se falava que o tanque tinha que ter 1,5 vezes a capacidade de vazão de uma caldeira, né? E não necessariamente. Isso acho que se falava lá atrás, até por questões de segurança, os processos eram um pouco automatizados, né? E você realmente tinha uma situação de segurança que seria mais fácil superdimensionar o tanque. Mas hoje, com um processo totalmente automatizado, controle de nível, isso aí tudo integrado num supervisório, você começa a repensar isso, porque se o tanque for muito grande, ele está trocando mais calor. Então, energeticamente falando, é pior, né? Você tem uma grande área, mesmo sendo o tanque isolado, você tem uma grande área trocando calor com uma água que está parada lá e que não necessariamente é necessária naquele momento para a caldeira gerar o vapor que o processo está demandando.
Então esse é um ponto muito importante, né? De você começar essa análise ali do que fazer para ter um tanque mais eficiente, né? E aí existem alguns pontos importantes, por exemplo, o controle de nível, né? Normalmente você chega no tanque de condensado, ele é on-off. Normalmente tem uma válvula atuada de esfera, 2, 3 polegadas, né? Eu já vi válvulas gigantescas na entrada de água com um controle on-off, né? Um controle de mínimo e um controle de máximo, né? Mínimo e máximo. E o que acontece quando você tem um controle on-off desse? Você tem uma entrada massiva de água fria, derrubando a temperatura do tanque, da água da caldeira. E lembra que a gente falou na transparência anterior? A temperatura influencia a eficiência da caldeira. Então você tem em determinados momentos, por ter um controle on-off, uma ineficiência do teu processo, do teu armazenamento de água da caldeira. E com isso você começa a perder eficiência na caldeira. Né? Então nós temos que partir para controles proporcionais, né? Com válvulas moduladoras, válvulas que conseguem receber um sinal de um visor magnético com saída 4 a 20 mA, como esse aqui, ó, e você, a partir disso, fazer um controle proporcional fixo no nível. Né? E garantir que essa água não entre de vez em quando em máxima vazão, mas ela entre continuamente em pouca vazão, né? Fazendo com que essa entrada contínua não derrube a temperatura da alimentação da caldeira, da água de alimentação da caldeira. Então são coisas como essa que a gente começa a ter que pensar para poder aumentar essa eficiência, né? E hoje ainda tem muito sistema que é on-off, ou seja, você tem um controle de mínimo e máximo aqui. Outro ponto, a entrada de condensado dentro desses tanques, né, o condensado, dependendo de alguns processos, ele vem com vapor flash, com condensado reevaporado. Né? Então, se ele tem a presença de vapor, não dá para você ter um tubo lá dentro furado. Até porque se você tem um tubo furado dentro desse tanque, você começa a ter vibração e ruído. Isso é péssimo. Né? Então, eu já vi muitas empresas que, depois de verificarem ruídos e vibrações nos tanques de condensado, passaram a pegar a entrada de condensado e botar no alto. Só que aí, todo o flash que vinha para o tanque de condensado ia para a atmosfera. Então imagina, a gente precisa trabalhar essa entrada de condensado de forma mais eficiente. E o injetor é o equipamento feito para isso. Né? Onde a gente vai conseguir injetar esse condensado com o vapor, misturando com a água que está lá dentro, sem causar ruído e vibração. Então, gente, o tanque de condensado é o primeiro ponto onde a gente já começa a olhar a questão de boas práticas para melhorar a eficiência. Quando você tem um deserador e não um tanque de condensado, aí já a situação ela fica melhor ainda, né? Ou seja, você pode trabalhar um conceito muito melhor do que é trabalhado hoje, né? Não somente a questão do aproveitamento de energia que sai no vente do deserador, né? Recuperando essa energia e pré-aquecendo a própria água de make-up do deserador, como a parte de controle, né? Normalmente os deseradores eles têm só controle de pressão, né? E você tem uma injeção normalmente como essa de baixo, né? Você controla essa temperatura e a pressão aqui dentro e consome vapor para evaporar a água e gerar vapor para fazer esse vente, né? Hoje, os conceitos dos desaladores mais atualizados eles já têm duas entradas de vapor. Você tem uma entrada para aquecimento da água abaixo da saturação e consumir menos vapor com isso, e você tem uma entrada de vapor por cima para assim manter a pressão aqui em cima e criar o vapor, gerar o vapor de vente, né, de desaração, para você fazer a função de desaração no desarador. Então, sim, o próprio desarador também hoje pode ser bastante melhorado em relação às boas práticas de utilização. É um ponto a se olhar. Nós não vamos entrar muito no detalhe, que a gente não tem muito tempo, tá? Nesse webinário. Como eu falei, todo esse assunto vai ser falado com bastante detalhe no nosso curso em julho. A parte da descarga de fundo, gente, assim, ela é importantíssima porque é norma, né? Então hoje a NR13 ela tem uma definição muito forte em relação à descarga. Hoje todas as caldeiras devem ter descarga de fundo automática, né? E isso aqui a gente vê que já é uma prática. Difícil a gente ver entrar numa casa de caldeira hoje e não ver as descargas de fundo automática, tá? Até porque é norma.
Então, isso aqui já é uma prática legal. É, a parte do Blondal, gente, a parte do Blondal, ela é algo que eu não sei se todos conhecem, né? Mas existe uma determinação da CETESB, principalmente para o estado de São Paulo, né? Estou falando da CETESB aqui em São Paulo, mas que nós não podemos descartar essa água com temperatura superior a 40 graus, né? Então, assim, é necessário que você tenha alguma estratégia ou uma forma de você subresfriar essa água que vem da descarga e abaixar essa temperatura. Isso aqui também é questão ambiental, isso é questão de normatização, né? Então, esse é um ponto crítico que deve ser olhado, né? A questão do descarte da temperatura. Então, sim, sempre a utilização de um tanque nodal ela é fundamental, né? Ela é importante nisso. Isso aqui é um modelo de tanque que a SAC fornece, com vente, né? Com o próprio cabeçote desaerador aqui para evitar arraste de água para a atmosfera, deixando passar só o vapor. E isso aqui é uma aplicação que a gente precisa estar atento, né? A parte de descarga ou controle automático de STD, eu diria que ela complementa essa questão da descarga de fundo, né? Porque você tem a descarga de fundo como necessidade. A empresa que faz o tratamento de água, ela tem lá uma definição mediante a qualidade da água do que precisa ser descartado, né? E dessa necessidade do que precisa ser descartado, você vai aplicar lá a temporização na descarga de fundo. Agora, dependendo da condição e da qualidade da água e do que eu tenho de composição química nessa água, não necessariamente essa descarga precisaria ser realizada 100% pela descarga de fundo, né? Ela poderia ser meio a meio com a descarga de superfície, ou até maior. A gente já viu casos 70% sendo feita pela descarga de superfície, 30% pela descarga de fundo, né? E qual a vantagem de você ter um controle automático do STD, que na verdade está controlando a condutividade? É você realmente garantir que a descarga está sendo feita na quantidade certa para o controle da condutividade dentro da água da caldeira, né? Então, você sai um controle que é temporizado, que está atrelado a uma análise que normalmente é pontual. Tem empresas que faz de semana em semana, mês, né? Cada empresa é uma empresa, mas você sai de uma avaliação pontual que define uma temporização para uma análise online, né? Uma análise de medição online dentro da caldeira. E a partir daí você faz a descarga do que é realmente necessário. Então, esse controle de STD ele tem duas oportunidades, né? Primeiro, eu vou descarregar a água na quantidade certa, então eu evito o desperdício de água, né, e energia sendo descartado. E outro ponto é o contrário, né? Como eu trabalho dentro de um set point para a caldeira, se eu estiver descarregando menos, o risco de incrustação é maior, né? Então eu evito a incrustação antecipada, né? Esse tempo de manutenção da caldeira com relação às incrustações ele é aumentado. E isso é muito importante. Então hoje, gente, a gente tem que pensar realmente em ter um controle automático de descarga de STD. Como eu disse, 70% dessa descarga ela pode ser feita pela descarga de superfície. Então, na prática, significa o quê? Se eu faço a descarga de fundo de 1 em 1 hora, pode ser que eu passe a fazer essa descarga de fundo de 8 em 8 horas, né? E quem vai garantir a maior parte da descarga é a descarga de superfície. Então, eu começo a ter um controle muito maior na minha caldeira, né? Tanto em desperdício de energia como em incrustação. Então, isso aqui é uma boa prática para a caldeira, para a vida útil e para a redução de perdas por energia na caldeira, né? E quando você tem essa recuperação, essa descarga de superfície, por ela ser uma descarga até menos concentrada a nível de impureza do que a descarga de fundo, porque a descarga de fundo já a parte toda de sólido já decantou, né, no fundo e está bastante concentrado. Então, assim, aqui fica até difícil você reaproveitar essa energia. Você teria uma incrustação muito grande do trocador de calor, por exemplo, né? E hoje a gente tem um sistema que a gente consegue coletar essa descarga de superfície, né, através de um vaso separador aqui e de um trocador de calor. E aí sim, reutilizar o que é flash no próprio desaerador, no tanque de condensado,
e pegar ainda aquela água fria, a água quente, né, dessa descarga, passar num trocador de calor e aquecer o make-up que está entrando no tanque de condensado, ou seja, a nossa água fria. Então, esses sistemas são sistemas hoje que permitem essa recuperação de energia na descarga. Né? Então, se a gente fizer uma consideração que 70% dessa descarga da caldeira pode ser feita pela descarga de superfície, significa que em 70% dessa descarga de superfície eu tenho oportunidade de recuperar essa energia, né? Tanto na forma de flash como na forma de condensado, de água quente. E aí, gente, esse sistema, além de trazer essa economia energética, a gente tem outro ponto muito importante. Se essa água sai fria aqui no trocador, ela vem para o Blondal e reduz drasticamente a temperatura da água no Blondal. Com isso, eu resolvo um outro problema que é a questão ambiental, ou seja, a questão do descarte da água das descargas da caldeira numa temperatura muito mais fria, né? Atendendo até a norma aí da CETESB. Então, a recuperação de energia com STD, né, com essa descarga de superfície, ela é hoje uma solução que a gente vem sempre implementando. Isso já é uma boa prática aí na casa de caldeira. Né? É, vamos passar. A parte da distribuição, né? Então, assim, dentro da casa de caldeira, a gente já começa ali pelo coletor, né, ou barrilete, fazer essa distribuição de vapor. E isso aqui é muito importante, né? O coletor é o primeiro ponto que a gente precisa ter entre a ligação da caldeira com a distribuição. Por quê? Porque é nele que, se eu tiver um arraste de água da caldeira, é ele que vai reter essa água, né, num primeiro momento. Então tem que ser um coletor bem dimensionado, com uma velocidade bem baixa, porque eu não quero que essa água vá para o meu sistema. Eu não quero que isso aqui prejudique minha qualidade. Né? Então eu preciso trabalhar isso. E hoje você tem que dimensionar bem o seu coletor distribuidor, fazer a drenagem lateral, entrada de um lado, eliminação de condensado no lado posterior, eliminação de ar. Então esse é um padrão ideal de distribuição, do início dessa distribuição. As válvulas, né, que você vai usar no coletor e no sistema de vapor como um todo, ela começa a ser imprescindível também numa boa prática. Né? Por quê? Porque você precisa usar válvulas que não permitam a fuga de vapor no castelo, por exemplo. Né? E normalmente a gente vê muitas válvulas aí gachetadas, que na hora que você está operando com vapor, está tendo um vazamento. Você olha aquele vapor, aquela fumacinha, você não dá nada, mas você vai calcular o custo desse vapor por vazamento nas gachetas, você vê claramente que esse custo dessa energia sendo descartada, ela é suficiente para você trocar uma válvula gachetada por uma válvula por fole. Né? Essa válvula é uma válvula duplo selada, dupla vedação. Né? Então ela tem uma vedação normal na gacheta e ela tem uma vedação por fole metálico, o que faz com que você tenha zero fuga de vapor. Então, sim, são coisas como essas que você vão mapeando e vão identificando oportunidades de aumentar a eficiência do sistema de vapor. Quando você chega na parte da distribuição de vapor, aí aqui a gente começa a fazer um adendo ao industrial e o puro, porque nós temos algumas diferenças. Tá? Com relação à distribuição na tubulação, não vai mudar nada. Sendo vapor puro ou sendo vapor industrial, você vai sempre ter a mesma condição. O condensado vai sendo formado na parte de baixo. Isso é fato. Né? Você também no puro e no industrial, se você não tirar esse condensado da linha, você vai chegar a ter uma que a gente chama de slug aqui, ou essa onda, né, transpassando totalmente o diâmetro da tubulação, e aí é onde vai causar a vibração, o ruído e o golpe que você normalmente escuta no seu sistema de vapor. É isso que nós não podemos deixar acontecer. Né? Se você pegar essa tabela aqui, ela tem uma geração de condensado numa linha, né? Se você pega a cada 30 metros, uma tubulação de 6, uma pressão de 7, ela vai condensar 29,7 kg por hora. Né? Então, o problema não é a tubulação estar cheia de água, o problema é essa quantidade de água, essa quantidade de condensado se formar ao longo da tubulação e preencher transversalmente a tubulação. Aí está o risco do golpe. Né? Porque aí você forma o que a gente chama de pistão hidráulico. E o pistão hidráulico ele precisa só disso, da água, desse condensado, preencher transversalmente a tubulação. Feito isso, a própria velocidade do vapor, que já é alta, ela vai ocasionar o golpe de Ariete.
ok? Isso aqui é um exemplo de um golpe num filtro, né, danificando a válvula. Então isso foi um caso real de um golpe. Eu nunca vi acontecendo, graças a Deus, mas eu já vi resultados de golpe e assim é um negócio complicado. Você vê uma válvula de aço carbono, uma válvula de ferro fundido se romper por questões de água, né, no sistema de vapor. A parte do isolamento, gente, não é uma parte que a Sparax ela tem, ela só tem a parte de jaquetas, né, que é um item que hoje a gente tem condições de ofertar, mas assim, a nível de isolamento é importantíssimo. Né? Aqui a gente tem um exemplo de uma tubulação de 1,5 com uma temperatura ambiente de 10 a 21 graus. Você vê a diferença, né, com isolamento, sem isolamento, a diferença energética que faz isso. Então, a questão isolamento térmico hoje, ela não é só mais segurança operacional, ela é fundamental na questão de eficiência energética. É muito importante termos isolamento na tubulação, nos equipamentos, né, igual vocês estão vendo aqui, ó. E a jaqueta térmica é uma solução mais interessante, porque é fácil de você tirar quando você precisa fazer uma manutenção num item desses. Né? Parte de distribuição e layout, aqui no vapor industrial, a gente vai ver sempre uma distribuição com uma inclinação de 0,5% na direção de fluxo. Né? Isso aqui é o padrão, né? Você vai ver tomadas pela lateral e tudo mais, a gente vai falar da bota mais na frente. Isso é um padrão. A parte de vapor puro, o próprio ASME BPE, ele define aqui inclinações de meio, 1 e 2%. Está lá no ASME. Tá? Então também temos que ter essa mesma inclinação. Só que no vapor puro nós vamos ter uma mudança, né? Começa a ter algumas considerações. A parte de ramais, a gente precisa tirar por baixo? Não, é onde vai vir o condensado. Eu não quero tirar por baixo, vou tirar por cima. Então no vapor industrial eu vou sempre tirar por cima, porque é onde eu vou tirar vapor. O condensado está passando lá na parte de baixo. Né? E a parte de vapor puro, idem. Né? Eu vou sempre tirar por cima. Né? E aqui você vê o mesmo conceito. Normalmente, em vapor, nessa parte de vapor, é quando você tem a linha de líquido, né? Que aí você pode tirar por cima dessa maneira. Mas na parte de vapor, eu vou sempre tirar por cima. Né? A parte da bota coletora, aqui no vapor industrial, é muito importante, né? Não vou fazer um tubo tirando da tubulação, eu vou fazer uma bota coletora. E nessa bota eu vou tirar pela lateral, né? E o fundo? O fundo, normalmente você bota uma válvula manual e faz a drenagem de fundo. Agora, eu não posso pegar a sujeira, eu preciso pegar essa saída aqui na lateral. Né? Então, sempre eu vou fazer uma bota e essa bota vai ser uma retirada pela lateral. Na parte do puro, já é diferente. Aqui a gente já tem uma primeira diferença para o vapor industrial. Né? Eu não vou fazer essa tomada na lateral, porque eu não posso ter acúmulo de água no meu sistema. Né? Então, assim, aqui seria um dead leg, né, que eu não quero ter. Então, eu vou sempre tirar pelo fundo da bota. Por ser uma tubulação no vapor puro aço inox, 316, um polimento, ou seja, uma qualidade de material na distribuição muito maior, né, do que na parte de vapor industrial. Então, a gente entende que a parte da sujidade ela tende a zero, né? Não sei se eu posso falar que não teria, mas o fato é que você teria muito menos, ou quase nenhuma sujidade. Né? E o purgador tem que ser instalado no fundo da bota, porque eu não posso ter acúmulo de água em nenhum ponto. Né? Então, essa é a instalação de uma drenagem de linha conforme o ASME BPE no vapor puro. Legal? A parte de reduções, a mesma coisa. Isso aqui, para o puro ou para o industrial, nós vamos nunca utilizar a concêntrica, porque a concêntrica já é um dead leg, né? Vai acumular água, e a excêntrica não, ela vai passar o condensado até chegar na próxima bota e o purgador retirar. Então, assim, como no vapor puro e como no vapor industrial, gente, a gente vai usar a excêntrica, tá? Não tem como. A parte de filtro no industrial, né? Até porque o uso de filtro no vapor puro não existe, pela questão do ponto morto, né? De acúmulo de água. Então nós não vamos querer isso. E a parte de separador de umidade, como boa prática com relação à qualidade, a gente vai ter uma condição de utilizá-lo no vapor industrial, porque uma coisa é o condensado que vem por baixo, tá? Aquele condensado que vem na parte de baixo da tubulação,
a bota vai tirar. Mas aquele condensado que vem na forma de gotícula, o único que tem condição de retirar é um separador de umidade. Tá? Então, eu preciso do separador. Ah, mas eu preciso pôr o separador ao longo da minha tubulação inteira? Não, eu vou botar o separador na entrada dos meus equipamentos. É isso que eu vou fazer. Tá? Agora, no vapor puro eu tenho separador de umidade também. Ah, mas o separador vai acumular água dentro dele? Não. Esse separador ele é construído para não ter nenhum ponto morto. E como eu vou pôr o purgador na vertical, é o purgador que vai fazer essa retirada. Legal? Parte de purgadores. Aqui é importante a gente entender, né, qual purgador que eu vou utilizar. Né? Então, se você pegar o vapor industrial, eu tenho todos. Eu vou poder usar termodinâmico, balde, bimetálico, boia. É claro que termodinâmico a gente vai usar para redes de vapor, a gente sempre vai ter essa indicação. O boia a gente vai sempre indicar para o uso de equipamentos, trocadores. O balde também para tubulações, como termodinâmico. E o bimetálico e pressão balanceada, normalmente nós vamos recomendar para eliminação de ar em tubulações ou ponto alto de equipamento e tudo mais. Desculpa. Mas distribuição de vapor industrial, certamente nós vamos utilizar todos os tipos de purgador. E no puro? No puro, não. No puro, eu fico limitado a um uso de purgador, que é o pressão balanceada. Tá? Termostático, pressão balanceada. E isso não é a Sarco quem está falando, tá, gente? Você pegar aqui no ASME, SD 3.12, dessa seção do ASME aqui, você vai ver claramente que está escrito lá, termostáticos. Thermostatic steam traps installed in vertical trap legs are preferred for use in clean steam system. Ou seja, ele está dando preferência ao uso dos termostáticos. Por quê? Porque é um purgador que quebra aberto, é um purgador que não tem projeto, no projeto construtivo não tem dead lag, não tem ponto de acúmulo de água, é um purgador de fácil exame e limpeza, né? Então você com isso consegue, é um purgador que elimina ar como ninguém, né? Então se você começa a entender tudo que está escrito aqui na norma, você vê que o termostático é a melhor aplicação no vapor puro, baseada aí nas boas práticas, né? E a parte da eliminação de condensado no puro é muito importante, né? Porque, como eu falei lá no industrial, a gente sempre vai querer retornar esse condensado para a caldeira. Legal. Mas aqui no puro, não. Aqui no puro, nós não conectamos o purgador no retorno, tá? Porque eu não posso ter contrapressão a ponto de acumular água nessa tubulação, nesse trecho de tubulação. Então, isso é muito importante. Isso, de novo, quem está falando é a própria boa prática aqui listada no ASA, tá? Isso aqui é uma recomendação da própria norma, aí. Não é norma, né? Mas é a própria boa prática aí que é o ASME com relação à fabricação farmacêutica. Na parte de utilização, como eu falei, nós vamos ter vários processos que vão utilizar, desde tanques encamisados, como os reatores, parte de trocadores de calor, casco-tubo, como é o caso do gerador de vapor puro, por exemplo, é um trocador de calor casco-tubo ali na vertical, a parte de aquecimento de ar, né, para HVAC, que são radiadores. Em todos esses processos de utilização, normalmente você busca controlar a temperatura, né? É essa a sua necessidade, que você está fazendo o processo de aquecimento. Então, assim, é importante nós começarmos a entender que os diversos tipos de trocador eu tenho que operar a alta ou baixa pressão, né? A área de transferência tem que ser maior ou menor. E isso tudo é influenciado pela condição. Primeiro, assim, quem define a pressão, como pressão de vapor tem uma temperatura correspondente, quem vai definir a pressão é o teu processo, né? Então você precisa ter uma pressão, uma temperatura no vapor maior do que você precisa aquecer, porque você não tem transferência de calor. Agora, a pressão ela impacta também com relação à área de troca térmica, né? Porque quanto menor essa pressão, maior o volume específico. Né? Então, sim, você começa a definir. Aqui tem uma tabela de vapor saturado que mostra para nós algumas situações. Então, você tem uma pressão de 0, a temperatura é 100, uma pressão de 1 é 120. Então, sim, a variação da pressão aumenta a temperatura. Se eu preciso de uma determinada temperatura, eu preciso aumentar a pressão. Então, a temperatura relacionada do vapor é que vai me definir o que eu preciso no processo. Por outro lado, você vê que a mudança a energia, né, que é a entalpia no vapor, numa baixa pressão, ela é maior do que numa pressão mais alta. Né? Então, você começa a entender que o vapor a uma pressão mais baixa tem mais energia.
E se tem mais energia, eu vou ser mais eficiente utilizando o vapor a uma pressão menor. Só que, por outro lado, o vapor numa baixa pressão tem volume específico muito maior do que numa uma alta pressão, uma pressão mais alta. E o volume específico é que define tamanho, né, área de troca térmica de um trocador. Então, vocês veem que tem várias variáveis que a gente precisa entender com relação ao vapor para definir qual a pressão ser utilizada. O que eu posso dizer para vocês é que, na prática, é importante a gente gerar o vapor sempre na maior pressão possível e utilizar o vapor sempre na menor pressão possível, desde que essa menor pressão possível atenda o teu processo. Então, se a gente entender a utilização de vapor dessa maneira, a gente chega na maior eficiência, né? Então, eu estou trabalhando com o meu vapor a 4 bar num determinado trocador de calor. Se você abaixar para 3, você vai operar do mesmo jeito? Aí você faz o teste. Bom, operei. Poxa, então 3 já atende. 3 tem mais energia. Então, se tem mais energia, eu vou ser mais eficiente a nível de consumo de vapor. Ótimo. Pô, se operar 2, deu certo? Deu. Opa, então tem mais energia. Então, gente, é assim, né? Então não quer dizer que a pressão é 4 e eu estou operando bem. Mas se eu operar 3 e operar do mesmo jeito, eu estou consumindo menos vapor, estou perdendo menos energia no flash do condensado para onde está indo esse condensado. Então, o uso do vapor de forma eficiente é uma boa prática, né? Essa definição de parâmetros no uso do vapor é fundamental. Legal? E a perda de vapor também é outro ponto, né? Porque quando você tem vazamentos de vapor, aqui tem um exemplo muito legal, que você pega um furo de 1/8 a 100 PSI, que dá mais ou menos 7 bar, né? Você tem uma perda de 30 kg por hora, gente. Num custo de vapor a R$ 70, que isso aqui é um vapor muito baixo comparado ao custo que tem hoje, você tem hoje um prejuízo em torno de R$ 18.000 ano. Então, qualquer perda de vapor, seja ela naquela gacheta da válvula, seja essa perda no purgador, seja essa perda num furo de tubulação, sabe? A gente tem que se preocupar, porque os custos de geração de vapor hoje estão tão altos que não podemos deixar essas perdas existirem no nosso sistema. Legal? Por fim, eu queria só entrar nessa parte da qualidade do vapor, isso aqui mais voltado à questão do vapor puro, mas assim, é algo que a gente precisa entender que para qualquer dos tipos de vapor puro ou industrial, faz o mesmo sentido. É claro que aqui no puro, onde você usa o vapor de forma direta, num equipamento ou numa tubulação que vai levar o produto que vai ser envasado e tudo mais, é uma norma, né? A Anvisa, em 2019, ela fez uma atualização da norma, e nessa atualização ela meio que se equiparou o que é cobrado aí na EN 285, que é uma norma europeia, né? Mas hoje a gente tem um parâmetro dentro da normatização da Anvisa aqui no Brasil, aonde você precisa garantir a qualidade do vapor, né? E a qualidade do vapor com relação a gases não condensáveis, superaquecimento e título. E isso aqui é fundamental para você ter uma eficiência no sistema de vapor, né? Então, assim, por ser norma no vapor puro, você tem que entregar isso. Mas eu diria que se a gente controla tanto o industrial como o puro dentro de uma qualidade como essa requerida aqui, a gente é mais eficiente no nosso sistema de vapor, né? E isso é importante. Isso traz economia, né? Economia de todos os jeitos. Quando a gente fala da qualidade, a gente tem a qualidade de composição, né, que é o pH, essa composição do que está ali dentro, mas a gente agora entra no mérito da qualidade física desse vapor. Esse teor de gás não condensável, que é a presença de ar, né? Essa presença de ar não pode exceder 3,5% em volume de condensado. O título não pode ser inferior a 95. E o superaquecimento do vapor não pode ser menor que 25 graus. Então, sim, isso aqui sempre foi feito, né? Através da resfriador de amostra, você coleta a amostra, resfria, leva para o laboratório e faz essa análise química, essa análise de composição. Essa parte aqui é uma parte que, como disse, a partir de 2019, ela foi determinada para ser um procedimento, no mínimo anual, né, nas indústrias farmacêuticas. Então a gente precisa buscar isso aqui, né? E isso é fundamental. Por quê? Porque quando você tem a presença de gases não condensáveis, por exemplo, o SNCG, ele, por si só, presente aqui no nosso sistema de vapor, ele é responsável por uma queda brusca, uma resistência térmica grande na troca térmica, na transferência de calor, né?
Então, você de fato atrapalha, se você está lá com um vapor a determinada temperatura, esperando que essa temperatura chegue na tua carga ou no teu processo, a presença do gás não condensável faz com que você tenha uma resistência grande. E é isso, o que, que você faz na prática? Você acaba aumentando a pressão de vapor, né? Porque você já sabe que você não vai chegar na temperatura lá, você começa a trabalhar numa pressão mais alta, e aí lembra que eu falei na apresentação anterior, eu trabalho numa pressão mais alta, eu estou gastando mais vapor, eu estou sendo menos eficiente. Né? Então a presença desses gases ela é um fator hoje de qualidade, mas ela é um fator que pode influenciar no consumo de vapor. A parte do condensado é outra resistência. Por isso que eu tenho que ter purgadores para retirar esse condensado do sistema e não prejudicar meu título. Né? Porque a presença do condensado no vapor ele faz com que esse título diminua. E eu preciso retirar esse condensado de lá, através de purgadores, através de separador de umidade. Né? E a parte do superaquecimento é algo que depende muito da sua redução de pressão. Né? Se tiver uma caldeira 10 bar reduzindo para ponto 7, você corre um risco tremendo de você ter um superaquecimento de 30, 35 graus. E o superaquecimento é um ponto também que prejudica a troca térmica. Legal? Então, isso é hoje uma necessidade. Opa, fui para trás aqui. Da gente analisar, da gente. Né, isso aqui são alguns exemplos de que você tem de deficiência, né, no processo de esterilização. Então, você vê claramente mudanças de coloração e isso você vê isso na prática. Né? Hoje, a Sparax ela tem uma condição de fazer essa teste de qualificação. A gente tem uma maleta que a gente trouxe da Inglaterra, toda preparada para fazer essa qualificação. Agora, e seguindo a norma, né? Seguindo os procedimentos que estão na própria norma para fazer isso, parte dos gases, a parte do superaquecimento e a parte do título. Né? Agora, para essa análise ser feita de forma ideal, gente, é importante você ter uma instalação adequada para receber esses sensores. Tá? A gente vê muito por aí ser feito essas tomadas de qualquer maneira e aí acaba tendo imprecisão. Eu vi até métodos, até equipamentos sendo reprovados. Aí quando você vai ver como foi feita a avaliação e o teste, você vê que faltou ali uma condição mínima de, de instalação, né, para que você colocasse os sensores de forma correta. Esse aqui é o padrão que nós usamos de cavalete. Né, a gente entende que isso aqui influencia sim na questão da validação. Então é importante ter esse entendimento com relação a essa boa prática na validação do vapor. E aí é isso. Eu agradeço. A gente tem alguns minutos para poder responder algumas perguntas, se tiverem. Sidney, uma das perguntas que chegou no chat era exatamente referente, né, à válvula redutora em relação ao material de inox. Então, para a rede de vapor puro, a válvula redutora de pressão deve ser em inox? Exatamente. Para o vapor puro, é, todos os materiais que nós vamos utilizar, seja ele o separador, seja ele a válvula redutora, o purgador, todos têm fabricação em aço inox 316 e ainda com um grau de polimento, né, um grau de rugosidade que a norma exige, tá? Então isso é imprescindível. São materiais que até você precisa da parte documental, ela comprovar isso tudo que a gente está falando a nível de material, rugosidade e tudo mais. Então é necessário. Vapor puro, todos os componentes aço inox. Vapor industrial, não. Vapor industrial, aí depende da pressão, a gente vai determinar, né? Você tem ferro fundido nodular hoje atendendo até 17 bar, você tem aço carbono indo com pressões maiores, mas aí depende muito da condição de pressão que você está gerando e utilizando e distribuindo esse vapor industrial. Legal, acho que agora você pode passar o recadinho aí que a gente também vai ter o treinamento completo, né? E aí, para uma pergunta aqui da gravação, sim, nós vamos enviar a gravação e alguns materiais adicionais após a conclusão aqui do webinar para o e-mail que vocês informaram. Exatamente. Exatamente. Bom, gente, é isso. Se não tiver mais alguma pergunta, eu espero que a gente tenha nesse pouco tempo aí conseguido passar algumas boas práticas do sistema de vapor como um todo para a indústria farmacêutica e como
a gente falou, a ideia é em julho. A gente já tem uma data para esse treinamento, não? De julho? Vai ser vai ser na primeira semana de agosto, nós vamos Ah, enviar as agosto. datas, né? Tá, Exato. E ok. também todo o detalhamento da programação, que é um treinamento presencial, Tá. e todos esses detalhes vão com um convite, né, para essa participação que vai ser realizado no nosso centro de treinamento em Cotia. Legal, gente. Então é isso. Eu acho que esse treinamento é uma boa oportunidade para todo mundo participar. É onde a gente pega tudo que a gente falou aqui de forma resumida e bem objetiva, né, bem rápido. Nesse treinamento a gente vai ter a oportunidade de falar no detalhe, tá? No detalhe do processo de dimensionamento, vai ter alguns cálculos. Então, assim, esse treinamento é um treinamento bem mais completo, né? É algo que a gente vai ter tempo para poder discutir sobre todo esse assunto que a gente falou aqui hoje. Ok? Bom, então se não temos mais Perfeito. perguntas, eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado. Obrigada, pessoal.